E aí, galera do nono ano, vamos para mais uma aula de história, continuando no conteúdo Era Vargas, que a gente começou na semana passada, e hoje a gente vai ver a parte 2. Na semana passada a gente começou a chegar, né, como é que Vargas chegou ao poder, falamos sobre o governo provisório, de Vargas, falamos da Constituição de 1934, que foi aprovada aí no governo Vargas, tá certo? Hoje a gente vai para a segunda parte desse capítulo 6, que trata aí sobre a Era Vargas. Então vamos lá. Então, de 1930 a 1934 foi o governo provisório. Após ser aprovada a Constituição, Vargas começou a governar de forma constitucional. Ele vai ser eleito presidente de forma indireta. Como assim, Luciano, de forma indireta? É o seguinte, o próprio os deputados, o Congresso vai eleger ali, né, o Getúlio Vargas como presidente do Brasil para um mandato de 4 anos, que seria até o quê? Até 1938, tá certo? O mandato dele. Então vamos lá. Vamos falar desse governo aí constitucional que vai iniciar em 1934 e vai até 1937. Primeiro ponto aí. Durante o governo constitucional de Vargas, 2 grupos políticos irão se destacar. O primeiro grupo deles aí, a gente temos a AIB, Ação Integralista Brasileira, repetindo, AIB, Ação Integralista Brasileira, que tinha orientação nazi-fascista. O principal líder era o Plínio Salgado. Então, qual era a concepção da AIB? Era a mesma concepção dos nazistas, dos fascistas lá da Europa. O lema deles era o quê? Deus, pátria e família. Então, essa era a concepção de quem? Dos chamados integralistas, né, da AIB, né, liderados pelo Plínio Salgado. O outro grupo rival, né, vamos colocar que era rival, era a Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era de orientação que era de orientação comunista. Era liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Sim, Luciano, Luiz Carlos Prestes, aquele da coluna Prestes, isso mesmo, aquele mesmo da coluna Prestes, estava liderando a ANL, que era de orientação comunista, que defendia o quê? A questão da democracia e de um governo, né, que fosse mais próximo das categorias mais baixas, tá certo? Então tá aí. Então esses grupos rivais queriam chegar aonde? Queriam chegar ao poder. Mas em meio a esses 2 grupos estava quem? O presidente do Brasil. Quem? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele vai se aproximar mais pro lado de quem? Dos integralistas. É tanto que ele vai colocar na ilegalidade o partido da ANL, né, os comunistas, né, esse grupo político, vai ser posto na ilegalidade. Com isso, na ilegalidade, os comunistas vão tentar, de algum meio, pressionar o governo e tentar chegar ao poder. E aí eles vão criar um movimento, né, chamado de Intentona Comunista. O que seria essa Intentona Comunista? Era um movimento para tentar, né, pressionar o governo Vargas, de tentar chegar ao poder, mas não de forma na presidência. Então esse movimento Intentona Comunista, ele começou a tomar o poder em alguns estados, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, eles não chegaram a tomar o poder, estabelecer um governo provisório lá, mas aí tentaram tomar o poder em Pernambuco, mas aí não conseguiram, né? Teve uma luta lá e acabaram sendo expulsos do Pernambuco. A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. Então o movimento Intentona Comunista que teve a liderança aí do Luiz Carlos Prestes, mas não conseguiu levar ao seu objetivo. Qual era o objetivo do Intentona Comunista? Chegar ao poder, né, do Brasil. Começava através dos governos do Estado, para depois chegar ao poder no Brasil. Não conseguiu, né? As tropas federais conseguiram reprimir esse movimento Intentona Comunista.
Então esse era o quadro no Brasil, no governo constitucional de Vargas, né? Esses grupos políticos rivais, essa tentativa dos comunistas também de tentar chegar ao poder, lembrando que os comunistas foram colocados na ilegalidade por Vargas, né, que se aproximou mais dos integralistas, mas haviam outros conflitos. Por exemplo, haviam conflitos no campo, como o caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Sim, Luciano, o que é esse caldeirão da Santa Cruz do Deserto? É bem próximo da gente aqui, pessoal. Esse caldeirão da Santa Cruz do Deserto, ele se localizava na cidade do Crato, aqui mesmo no Ceará. E a história dele é uma história bem bacana, né? Tinha o José Lourenço, que veio aí de Pernambuco para Juazeiro do Norte, na época que vinham muitas pessoas, né, para pedir ajuda para o Padre Cícero, na época que o Padre Cícero ainda estava vivo. E o Padre Cícero tinha muitas terras aqui na região do Cariri, principalmente no Crato. Então essa terra que abrigou essa comunidade, Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, pertencia ao Padre Cícero. E aí o Padre Cícero praticamente doou essa terra para o José Lourenço com o objetivo de José Lourenço fazer o quê? Eu vou mandar mais pessoas para lá, para vocês trabalharem e poder viverem. Porque na verdade eles vinham para Juazeiro atrás de quê? Atrás de um meio de vida, de conseguir viver. Porque onde eles estavam passando dificuldades. Então o Padre Cícero fazia isso. E fez isso com José Lourenço. José Lourenço foi, né, acabou ficando nessa terra que pertencia ao Padre Cícero. E aí se criou-se a comunidade do Caldeirão, como ficou conhecido, Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, ou então Caldeirão do Beato José Lourenço, que o José Lourenço acabou o quê? Se tornando um beato. Na verdade, lá, o grande lema dessa comunidade era o quê? Fé e trabalho e oração, viviam disso. Então a comunidade que começou a produzir, a desenvolver a agricultura, e tudo que eles produziam, eles vendiam no mercado interno, e que despertou o quê? Uma certa raiva dos comerciantes locais, raiva também da Igreja Católica, que não concordava, porque lá muita gente começou o quê? A ir para o Caldeirão, porque lá tinha oportunidade de trabalho, tudo que se plantava, que se vendia, era dividido de forma igual, né? Era igualitário. E isso aí também vai causar uma insatisfação por parte dos governantes. Porque o que é que estava se desenvolvendo lá no Caldeirão? Então, o pessoal do Caldeirão vai ser acusado de quê? De comunista. Porque tudo que eles produziam, eles dividiam igualmente, né? Tudo que eles vendiam, eles dividiam igualmente. Então, a comunidade do Caldeirão foi acusada de comunista. A própria Igreja Católica também, muitos estavam aí, iam para o Caldeirão e preferiam escutar o que ele falava, né, lá no Caldeirão, que mesmo os padres na igreja. Então existia também uma insatisfação da igreja. Então tanto o governo estadual e a igreja vão apoiar o quê? A invasão ao Caldeirão. Então tropas militares, né, vão vir até a mando do governo federal para destruir o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. E aí vai ser uma luta armada, vão destruir o Caldeirão, pessoas irão morrer, vão sair feridas. O Beato José Lourenço vai conseguir fugir, vai lá para a cidade de Exu, Pernambuco, mas ele acaba morrendo em 1946, mas aí vai ser por questões, né, de saúde. Ele morre. Então o Caldeirão ele vai desenvolver aí no final dos anos 30 até o final, vai se desenvolver no início dos anos 30 até o final dos anos 30, aí, por volta aí de 1936, ele vai ser atacado e vai, né, acabar com o Caldeirão. Tá certo? Então, vai ser um conflito bastante emblemático, que vai ser o primeiro conflito que vai ser utilizado aviões, né? Até então houve, por exemplo, a Guerra de Canudos, foi utilizado aqui só por terra mesmo, mas para destruir o Caldeirão vai ser utilizado aviões que vão lançar bombas, né,
destruindo toda essa comunidade aí do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Então uma comunidade que ocorreu aqui no CRA, bem perto da gente, né? Pouca gente sabe a história, mas já está vindo aí, graças a Deus, contemplando nos livros de história. Aí, em 1938, os últimos bandos de cangaceiro foram encurralados e abandonaram a luta, né? Por volta desse período aí também, Lampião vai ser morto, junto com grande parte do seu bando, né? E aí os cangaceiros que eram a representação, que faziam oposição aos governos estaduais, e aí no final dos anos 30, praticamente eles vão ser encurralados e muitos vão ser obrigados a abandonar essa luta, vai enfraquecer essa luta no campo, tá certo? Então, a gente tem dois exemplos, o Caldeirão e a questão do cangaço ainda permanecente ainda no governo Vargas, mas que, na verdade, vão ser reprimidos esses movimentos durante o governo Vargas. Então, continuando. A ditadura Vargas, que vai ser também chamada de Estado Novo, que vai de 1977 até 1945. Então, vamos lá. Como é que iniciou esse projeto da ditadura Vargas? Primeiro, aí haver eleições para presidente, né, em 1937. Já tinha até os candidatos. Tinha o Armando Salles de Oliveira e tinha o José Américo de Almeida, que eram os postulantes candidatos a presidente. Só que Vargas, ele já estava com a sua mentalidade ali: rapaz, eu não quero sair do poder não, o que é que eu vou criar para me manter no poder? E aí ele vai aproveitar todo aquele movimento comunista de tentar, né, tomar o poder, e vai inventar que os comunistas vão criar um plano que era para dar um golpe e tomar o poder, né, no Brasil. Que plano seria esse? Esse seria o plano Cohen. O plano Cohen seria esse plano fictício aí, né, criado aí por Vargas e pelos integralistas da AIB, certo? Que eles vão dizer que quem criou o plano foram os comunistas, certo? Que os comunistas tinham interesse de tomar o poder no Brasil. Para isso ele ia promover terrorismo, ia acabar com as igrejas, ia pegar as mulheres e fazer terror com as mulheres. Então ia plantar o terror no Brasil para se chegar ao poder. Então isso chega, né, nos ouvidos da população. Caramba, meu Deus, é o diabo tomando de conta do Brasil. E aí é claro que boa parte da população brasileira vai apoiar o que Vargas teoricamente vai querer fazer. Vai declarar estado de sítio, né, o Brasil, e ele vai aos poucos tornando o Brasil o quê? Uma ditadura. Vai ser a ditadura Vargas, o Estado Novo. Então, qual vai ser as ações do Vargas? Vargas vai determinar o fechamento do Congresso Nacional, dos legislativos estaduais e municipais. Então o cara vai fechar tudo. Vai fechar o Congresso Nacional, onde trabalham os deputados, né, federais, os senadores, certo? Os legislativos estaduais, onde trabalham os deputados estaduais, e o legislativo municipal, onde trabalham os vereadores. Vai suspender a realização das eleições presidenciais. Então as eleições que iam ocorrer aí em 1937, ele vai... Não, vamos suspender. Pode ter eleição não. E vai extinguir os partidos políticos existentes. Olha só, o que ele está bolando, Vargas? Ele estava bolando a ditadura. Ele queria governar sem ter oposição de ninguém. E vai revogar a Constituição de 1934, que seria o quê? Ia anular a Constituição de 1934, deixar de valer. Então, para isso, ele teria que criar uma nova Constituição aí nessa ditadura. Seria a Constituição que vai ser outorgada em 1937. O que é uma Constituição outorgada? Que vai ser imposta pelo governante, ou seja,
essa Constituição vai ser imposta por Getúlio Vargas. Diferente da de 1934, que ela foi promulgada, tá certo? Que ela foi debatida pelos deputados, certo? Pelos representantes do povo. Nessa Constituição de 1937, não. Ela vai ser outorgada. Mas, na verdade, ela chega nem ser assim. Tem uma grande validade no governo Vargas, né? O que vai valer mesmo, pessoal, vai ser os decretos de lei. Vargas, durante esse governo aí, ditatorial, durante o Estado Novo, ele vai governar por meio de decretos-lei. O que seria esses decretos-lei? Ele vai governar de acordo com sua vontade. Então, esses decretos-leis não tinha nenhuma apreciação, né, do Congresso. O Congresso estava fechado, né? Então, eu vou achar um decreto aqui para proibir as pessoas de andarem na rua. Ele poderia fazer isso, certo? As pessoas não podem andar na rua a partir de 10 horas da noite. Não pode ter ninguém na rua. Então, ele baixava um decreto, ninguém poderia, né, anular esse decreto. Então, ele vai governar por meio disso aí, por meio desses decretos-leis. Ele vai criar uma nova Constituição, mas essa Constituição, na verdade, precisaria de todo um plebiscito, tal, e aí acaba nem sendo utilizada tanto essa Constituição criada aí durante o Estado Novo. Ele vai, na verdade, governar o Brasil por meio de decretos. Então, ele vai ser o quê? Um ditador. Ele vai se inspirar nessas ideias nazistas e fascistas que existentes lá na Europa, lá na Alemanha, né, com Hitler, lá na Itália, com o Mussolini. Então vai ser também, né, um ditador aqui no Brasil. Então esse período do governo ditatorial que vai aí de 1937 até 1945. Então vamos falar aqui do período aí do governo Vargas no sentido da propaganda como instrumento de poder. Isso aí o Vargas fez muito bem. Mas aí o Brasil, dos anos 30 aos anos 50, ele vivia o quê? A era do rádio. O principal veículo de comunicação no Brasil era o rádio. As pessoas que tinham condições tinham rádio em casa, como hoje a gente tem a televisão, certo? Mas naquela época era o quê? Era o rádio. Então, toda a informação era através do rádio. E aí, o governo Vargas, ele vai utilizar de forma de propaganda do seu governo a questão do rádio, tá certo? E para isso ele vai ter que controlar tudo que era apresentado no rádio. Ele vai, na verdade, o quê? Censurar. O que é censurar? Ele vai analisar o que deve ser colocado de informação no rádio, de música, o que deve ser, né, transmitido pelo rádio. E para isso ele vai criar um departamento, né, um órgão, que era o DIP. O que era o DIP? O DIP significava Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, quem trabalhava no DIP, que era, na verdade, ordenado por Vargas, ele controlava toda a programação das rádios do Brasil. Então, toda a programação das rádios brasileiras era praticamente o quê? Vigiada. Se um locutor falasse mal do governo Vargas, ele era o quê? Cortado o sinal dele. E depois ele teria que se explicar. Era levado ali, né, para uma delegacia e teria que se explicar por que ele falou aquilo. Então era uma ditadura. Então havia censura, não podia falar mal do governo, tinha que falar o quê? Falar bem. E para falar bem, foi criado aí pelo governo Vargas, que até hoje tem, né, a Hora do Brasil, que era o momento que nos programas havia um programa de rádio chamado A Hora do Brasil, que era o momento que Vargas, né, ele falava com o povo brasileiro, e também era um momento que era feita uma propaganda do governo. O que ele fazia no Brasil era colocado para o povo brasileiro as obras que ele estava fazendo, as decisões que ele estava tomando para o bem da nação brasileira. É claro que não tinha nada de mal falando do governo dele, era sempre o quê? Coisas boas, né? As obras que ele estava fazendo, para que a população visse: presidente massa, é um presidente bom.
porque só faz coisas boas. Então a Hora do Brasil é aquele momento que tinha de programação destinada para o presidente do Brasil, tá certo? Ainda hoje no Brasil, né, tem um programa parecido. Então, continuando. O controle estatal da economia. Então, a economia brasileira ainda era uma economia baseada na agricultura. Ele continuou a ter a manutenção da valorização do café, um dos principais produtos de exportação do Brasil, só que ele não vai ficar só, né, na questão da agricultura, não. Ele vai tentar desenvolver o Brasil na indústria. Principalmente que esse período aí a Europa vai estar em guerra, aí ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que estimular a industrialização do Brasil, porque produtos que vinham antes da Europa, agora o Brasil vai ter que fabricar para substituir esses produtos que vinham da Europa. E aí vai estimular o processo da industrialização do Brasil. Mas para alavancar esse processo de industrialização, teria que investir o quê? Nas indústrias de base. Então Getúlio Vargas vai criar as indústrias de base, e dentro dessas indústrias de base estava o quê? Primeiro aí, ele vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional lá no Rio de Janeiro, que era a CSN, e lá no Rio de Janeiro. Vai criar também a Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais. Então, eram indústrias que trabalhavam com minérios, são indústrias de bases, né, que iam fazer matérias para dar suporte a outras indústrias. E essas indústrias que eram criadas, pessoal, tanto a CSN como a Vale do Rio Doce, foram indústrias o quê? Estatais. Que são indústrias estatais? Indústrias que pertencem ao Estado, que pertencem ao governo. Então não eram empresas privadas, eram empresas criadas pelo próprio governo. Então eram empresas que pertenciam ao Estado brasileiro, tá certo? Também em 1938 ele vai criar o Conselho Nacional do Petróleo. O Brasil começava a ter a ideia de procurar seu próprio petróleo, seu próprio território, e aí eles encontraram, né, petróleo lá na Bahia, na Ilha de Lobato, na Bahia, e vão começar a explorar esse petróleo, inicialmente ali na Bahia. E aí esse Conselho Nacional do Petróleo vai dar início mais na frente da Petrobras, tá certo? Então, uma coisa que vai se destacar no governo Vargas, certo, vai ser os direitos trabalhistas, né? Os direitos trabalhistas que ele vai implementar no Brasil, como eu já falei na aula anterior, o salário mínimo. Esse salário mínimo que antes não existia, então cada empresa ela poderia estipular um salário mínimo qualquer, cada região, cada estado. Então, o que é que o Vargas vai fazer? Ele vai unificar isso. Ele vai implementar um salário mínimo geral para todo o território brasileiro. Então, se o salário era R$1.000, ia ser R$1.000 em todo canto. Coisa que antes não era assim, tá certo? Então, isso aí vai ser uma melhoria. E aí ele vai criar a CLT, que aí, o que é que significa CLT? É a consolidação das leis trabalhistas. E depois da consolidação dessas leis trabalhistas, né, vai estabelecer aí um descanso semanal remunerado dos trabalhadores, férias, 13º salário, carteira de trabalho, licença maternidade e aposentadoria. Tudo isso que não existia no Brasil começou a existir a partir aí da criação da CLT, a partir do governo Vargas. Ah, Luciano, então o Vargas foi um governante fantástico para os trabalhadores. De certa forma, ele vai criar, através da CLT, que aí foi esse direito aí foi uma luta dos trabalhadores, né, que lutaram, fizeram greve antes no Brasil, muitos até morreram lutando por esses direitos. Aí foi uma forma dele manter o seu poder também. Porque ao criar essas leis, ele também estava o quê? Domando os trabalhadores.
Ele também vai o quê? Controlar os sindicatos. Os sindicatos vão se tornar o quê? Pelegos. Os presidentes sindicatos, na verdade, eram o quê? Indicados por ele, pelo presidente. Então, jamais ia ter o quê? Uma greve, porque os próprios sindicatos eram atrelados ao governo Vargas. Eram pelegos, certo? E aí, é claro, ele dava com a mão e tirava com a outra. Então ele tirava praticamente esse direito de greve dos trabalhadores. Então ele dava tudo que os trabalhadores estavam reivindicando tempos atrás, ele criou, mas aí se os trabalhadores viessem reclamar de algo, não poderia, certo? Mas aí é claro, ele se tornou aí um político bastante popular, vai ser considerado o pai dos pobres por conta disso, né? Os trabalhadores vão adorá-lo por essas situações aí, porque ele fez, né? Essas leis trabalhistas que vão melhorar a vida do trabalhador. Mas aí a gente precisa ter uma reflexão. Ele não fez porque ele quis, não. Houve muitas pressões anteriores e ele fez também até para conseguir controlar a grande massa, né, dos trabalhadores no Brasil. Tá certo? Então tá aí. A gente finaliza o conteúdo sobre a Era Vargas e agora a gente vai para a atividade. A atividade está aí. Vocês precisam copiar. São 5 questões sobre a aula de hoje. Você pode responder de acordo com a explicação que foi dada aqui no vídeo, mas também algumas questões vai ser preciso você lá fazer a leitura no capítulo para você responder, tá certo? Aí no capítulo 6, tá bom? Então copiem essas questões e depois enviem para mim através do WhatsApp, tá bom? Então, a gente finaliza a nossa aula. Até a próxima semana, se Deus quiser.